Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, aqui na nossa Ubra TV, nesse horário alternativo, em função do horário político. Não é gratuito, é obrigatório, né? Tá bem? Porque alguém paga essa conta. Né? Então, no horário obrigatório. Horário obrigatório, que vai da 1 a 1h25. Então, durante o período eleitoral, pré-eleitoral e eleitoral, nós vamos da 1h25 até as 2h10 da tarde. Depois retornamos para o horário habitual da 1 da tarde. O programa da noite não tem alteração, das 7 às 8h30. Inclusive, nessa semana Grenal, mesmo no feriado, estaremos aqui com o nosso Cadeira Cativa entre 7 e 8h30 da noite. Apenas para você ficar em sintonia conosco aí, você que nos acompanha mundo afora via Facebook e também no 48.1 digital da Ubra TV, 19 da TVN e 21 da NET. Recebendo o Raul Rocha, o Grêmio voltou a reagir, né, porque estava sem vencer a 2 partidas no Campeonato Brasileiro, passou a duras penas, é verdade, pelo Estudiantes na Taça Libertadores da América, mas aos poucos começa a receber de volta o respeito, né, da crônica esportiva, da própria torcida, né, que estava meio assim, desconfiada, será que vai, será que não vai? O que você acha, Raul? Vai ou não vai? Boa tarde. Boa tarde, Rec. Não foi tão as duras penas como tu falou aí. O Estudiantes? O Grêmio deu um show no segundo tempo. Mas e aí, que horas foi o gol? Mas o jogo só termina, como já dizia o outro, quando acaba. Eu vou te dizer, quando eu estava comentando o jogo, aos 40 minutos ainda disse que a tendência era o Grêmio ganhar de 2-1 e ir para os pênaltis. Então tá. Para te ver que eu estava sentindo o gol do Grêmio e achava que dava. Mas quando era no último lance, o que tu quer que eu diga? Não, Jesus Cristo fez o gol pelo Grêmio, São Alisson, São mas Luan. não, e vou dizer, não foi a duras penas. Se o juiz desse 1 minuto a menos de acréscimo, já não tinha aquela jogada. Não, mas não é... Não tinha, foi a 47. Não é... Não, e ali estava tudo certo. O problema é o juiz não dar aquela falta. Também? Porque aí ali, não que não tenha sido falta, foi falta. Mas sabe como é a cabeça de juiz? Sim, terminaram no escanteio. Sim, com a bola no ar. Com a bola no ar. Na Copa do Mundo. Mas não é primazia do Grêmio fazer gol, porque tem uma característica que... Então, só fez 4 exatamente. Gols. Nos últimos segundos. E quando o Inter estava na fase ruim, tu vai lembrar, ele tomava gol nos últimos segundos. Tomou lá do Vitória um pênalti, ficou fora da Copa do Brasil no último instante. Então, como já dizia o outro, o jogo só termina quando acaba. Não tem que... Uma fase rebuscada essa. Uma fase inteligente. Não, mas a verdade é que o Grêmio reencontrou, né, uma estabilidade. Claro que aí tu vai dizer, pô, mas o Botafogo estava morto, né? Mas é uma equipe que sempre que tem uma oportunidade acaba incomodando um ou outro adversário, não todos, né? No caso do Grêmio, o Grêmio superou, jogou um futebol que há muito tempo até não jogava, de domínio de meio campo, domínio de ataque, com muitas jogadas, e os números mostram isso, né? Aqueles scouts que são feitos ali. Então, não teve assim nada que a gente já não esteja nos últimos anos acostumado o Grêmio a fazer. Agora, claro que a grande tarefa agora do Renato é reencontrar um meio-campo mais estável, né? Até a substituição aí dos que foram vendidos, Arthur e lesão do Michael e tal, né? Mas Jailson que foi vendido, então são vários aí nós vamos entrar depois dessa história do Jailson aí. Eu tenho alguma preocupação, porque meio que deixa os guris na obrigada de dar resposta, o Jean-Pierre, o Matheus Henrique, e não foi isso que o Grêmio fez nos últimos tempos. Para dar respaldo para esses guris, eles entravam na boa. Deixou leve. Tanto é que o Maicon um dia disse, bota o guri. Quer dizer, o próprio Maicon ajudou o Renato na leitura do que poderia acontecer. Dar um andamento normal. Não, é o melhor, é a fórmula melhor, todo mundo sabe que vive futebol, ou que entende de futebol, sabe que tem essa equação, né, de se dar um tempo para o jogador da categoria de base entrando aos poucos e tal, mas também a necessidade faz com que coloque, se o cara for para ser um craque, vai ser e vai jogar, e não tem também muita... O Everton é um caso, né? O Everton entrou, ficou o primeiro ano, acho que era Filipão, foi ficando, depois o Roger se firmou com o Renato, e depois uma saída de um jogador. Então, quer dizer, ele entrou numa situação... Ele até espera 2 jogadores emergencial, saírem, né? Que o Grêmio perdeu o Pedro Rocha,
mas ele já tinha todo um trabalho, assim como está sendo o Mateuzinho, né? Os meninos que jogaram o brasileiro já o ano passado, em 2017. Eu só não sei se o momento era para perder o Jailson. Fosse dezembro, nem se notaria. Né? O Jailson é um jogador um pouco mais do que comum, né? Um bom jogador, mas nada daqueles assim, imprescindível. O Maicon saiu, agora deu. Teve uma época que o Douglas se lesionou, disse, bom, agora acabou o Grêmio. Lembra? Todo mundo disse a mesma bobagem. Foi verdade. E foi uma grandíssima bobagem que o Grêmio jogou mais sem o Maicon. Sem o Douglas. O grande momento do Grêmio, ele passa por isso. Porque os jogadores estão sendo vendidos, estão saindo e o Grêmio está conseguindo repor com a mesma qualidade, às vezes até melhor do que saiu. Né? O Pedro Rocha, em relação ao Everton, o Everton está muito melhor que o Pedro Rocha, tanto que foi para a seleção brasileira. Né? Então, quer dizer, está repondo numa velocidade e qualidade, às vezes até maior do que o que sai. Então, esse é o desafio, né, de qualquer clube, qualquer time de futebol, é tu conseguir e obrigatoriamente ter que vender jogador para equacionar as contas do clube. A gente sabe que não é fácil. O futebol brasileiro tem as suas dificuldades. Aliás, as empresas do Brasil passam por muitas dificuldades e o futebol não é diferente. Então, para que haja esse equilíbrio, tu tem que vender jogador. Aliás, né, para que haja equilíbrio, para que pelo menos tente melhorar tuas contas. Né? Para amenizar o desequilíbrio. Amenizar o desequilíbrio. Então, o Grêmio, vendendo o Jailson, melhora, só que daí vem essa situação que a gente está comentando aqui. Cada novo desafio do Grêmio que ele ultrapassa, que vence, título e conquista, aumenta a base salarial dos atletas. Os atletas se valorizam e o Grêmio tem que pagar. Tem que reajustar. Então apareceu o cavalo encilhado e montar. Funciona assim. Então, quanto mais ganha, mais aumenta, mais incha, premiações, os salários aumentam. Então, quer dizer, tem que arrumar mais dinheiro. Consequentemente, tem que vender jogador. Por isso que eu digo sempre aqui, e lá na Grenal, especialmente na Rádio Grenal, Rafa Souza, jornalista que está aqui, eu tenho dito sempre o seguinte, quando eu lembro de um ouvinte que todo dia mandava a mesma mensagem. Manga era o nome do cara. Nem me pergunta por causa Mas da fruta. Aí, todo dia, o tal do Manga dizia, o Grêmio não vai contratar ninguém, o Inter que está pelado está contratando, o Inter que está quebrado está contratando. E eu dizia, o Grêmio contratou o Marcelo Groi por 4 anos, o Grêmio contratou o Léo Moura por mais um ano, o Grêmio contratou o Jeromel quando o Palmeiras quis levar, quando o Flamengo quis levar, o Grêmio agora vai ter que contratar o Kahneman. O Grêmio teve que contratar por mais um ano o Bruno Cortes, até o Marcelo Oliveira o Grêmio teve que contratar de novo. O Leonardo, lateral. O Leonardo, o Grêmio renovou para 2020. O Michael, o Grêmio teve que contratar. E aí vai, todos eles. Luan teve que aumentar o prazo para poder acertar aquela conta, porque senão ia perder o vínculo. O Everton para ficar um tempo maior. E o Luan acerta a conta e paga o retroativo ainda, né? E pagou o retroativo, e pagou o prêmio pela Olimpíada, e pagou tudo, e aceitou que a multa rescisória ficasse menor para poder acertar. E nem vamos falar de Jael, que teve que permanecer, Cícero, que teve que permanecer, que não eram do Grêmio, estavam avulsos aí, né? Isso, contratou o André, contratou o Marinho. Olha, o Alisson e esse Tony Anderson tem que fazer um acerto logo ali com o Cruzeiro. Então, é uma série de coisinhas que custam muito dinheiro, como disse o Raul. Então, aí qual é o resultado que tem? Tem que vender jogador. Então, tem uma oportunidade, um clube bom, que vem com um valor importante, o clube tem que, olha, vamos lá, faz parte do negócio. Ou tem que dar a liga que deu não tem mais essa de, né, na época lá do Grêmio botaram, não vendemos craques. Não, pelo contrário, vendemos craques, mas temos, claro, que repor. Não, mas que daí entra dinheiro agora. Naquela época o Grêmio não vendia craque, o Grêmio dava. Era doação. Não tinha como vender. Então tem que fazer isso. Claro que daí tu vai, o torcedor que quer ver um time bom, quer ver os seus craques jogando, e quem está bem quer que fique, mas quem tem um pouquinho de raciocínio também tem que pensar. Se não fizer assim, não tem equilíbrio nas contas. Né? Rafa, o que é mais fácil? Ganhar a Taça Libertadores da América, onde o Grêmio está 6 jogos, 2 contra o Tucumã, se passar, 2 contra o Racing, ou River, ou Independiente, e 2 na final, nas finais. Então seriam 6 jogos, o Grêmio está a 6 jogos de ganhar
a Copa Libertadores da América. Ou ganhar o Campeonato Brasileiro, tendo que superar 3 que estão na frente, São Paulo, Internacional e Flamengo, e mais o Palmeiras, que está coxando o Grêmio, e o Grêmio coxando o Palmeiras, entre 40 a 40, né? É verdade. Primeiramente, Rec, obrigado pela oportunidade de estar participando com vocês aí da programação, obrigado pelo convite da produção. É a segunda tentativa, né? Tivemos uma primeira que não nos grudamos. Aqui não tem escapatória, né? Tivemos uma primeira tentativa que não deu certo. Se voltar... uma hora encaixa. E aí, primeiro, a gente fica bastante feliz por estar participando aí da programação e de um programa de tanta audiência, de tanto nome. Olha só, Rec, eu acho que junto com a maioria dos torcedores gremistas, eu acho que o caminho da Libertadores é mais fácil. Eu vejo o caminho da Libertadores mais fácil do que o título do Brasileiro. Esse Tucumã andou ganhando os reservas do News Old Boys. Agora ganhou com os reservas, um time misto ele tem 2 jogos na sequência com o Newell's. Já jogou um e enfrenta agora nesse final de semana pela Copa Argentina o Newell's de novo. Que em 12 pontos fez 8, 2 vitórias e 2 empates no Campeonato Argentino. Então esse Tucumã aí vai incomodar. Não vai incomodar, não. Não vai incomodar. A gente sabe que não, é o patinho feio dessa... Sim, se considerar pelo nome, sim. Ele é o mais feio e depois é o Colo-Colo. Ele é o Rec e depois tem o Alfredo Poços. Mais ou menos assim. Bom, a gente tem que pontuar isso. Esse é um lado, vamos dizer, olhando o copo meio cheio do Tucumã. Mas o Tucumã também é o mesmo que empatou 1-1 com o Defensa e Justiça. Mas olha que nome, hein? Defensa e Justiça é o que nós mais queremos aqui. Isso é difícil até de pronunciar. Defensa lá na fronteira para segurar a entrada dos estrangeiros e Justiça para o pueblo. A dificuldade que eu vejo, Rec, no brasileiro é a campanha do São Paulo, né? Que o São Paulo ele não tá deixando a peteca cair, né? Eu acho que não, o Internacional... Ele não empolga, mas não... mas ele não deixa de pontuar. O Flamengo, por exemplo... O Ceará empata com o Fluminense, eu acho que está dando se perder amanhã pro Atlético Mineiro... Qual que é a diferença do São Paulo se borrando para ganhar do Ceará e o Inter se borrando para ganhar do Paraná? Não, pro Paraná e Ceará também. Não, mas pegando casos recentes... E o Inter ganhou do Ceará por 1-0 e nem era o Lisca doido, que é melhor que o... Não lembro quem era o técnico, acho que era o Jorginho ainda. Era o Jorginho. Mas o Flamengo, quando em determinado momento da competição que ele estava na liderança, estava bem, e o Flamengo era o grande time daquele primeiro semestre, e chegou no momento que ele deu uma... E agora eu acho que já perdeu também O que é melhor para ti, Rafa, como gremista? É melhor torcer para o São Paulo disparar para que os vermelhos não se assanhem? Ou é travar o São Paulo, porque se der uma zebra na Libertadores, ainda dá para pegar? É uma pergunta difícil, né? Meu negócio é fazer pergunta difícil. É uma pergunta difícil, né? Pergunta a papai e mamãe é na concorrência. O ideal, na verdade, seria o Grêmio conseguir manter essa distância do primeiro colocado, né? Do São Paulo e até mesmo do Inter. Não deixar isso abrir muito, né? Abrir uma pontuação muito grande, porque daqui a pouco pode acontecer algum problema na Libertadores e... né? Não, acho que o Grêmio vai... Eu concordo contigo, acho que o Grêmio vai passar pelo Tucumã. Não, eu não tenho dúvida também. Eu vejo dificuldade também. sempre contra a Argentina. Eu sou o maior neurótico. O Grêmio ia jogar com o Godoy Cruz, começar a dizer que é fácil. Não digam que é fácil. Foi fácil lá, aí os caras vieram encher o saco aqui. Sim. É verdade. Com o São Lourenço, saiu aquele ano... 1-0 aqui para dar uma emoçãozinha. O argentino sempre complica. É complica. Faz caicai. Eles não se entregam. E aqui, rapaz, sem vergonha, os caras tinham um contra-ataque e desistiam do contra-ataque. Seguraram e... Não vamos sair porque vai desarmar a defesa. Porque vá que fique pouca gente. Né? Deixa eu levar uma pergunta para a bancada. Mas então você torce que trave São Paulo e que trave o Inter, que travem os dois. Exatamente. É porque, sabe o que é? O torcedor, o secador acaba sofrendo mais. Porque vai que o Internacional ganha do Flamengo, aí o bom é que ganha do São Paulo. Tá, mas e aí o Grêmio? E se o Grêmio ganhar 3 na sequência, pode, né? Sim, claro. Basta entrar em campo, o Grêmio é melhor que os outros. A dúvida é a seguinte, essa Libertadores, ela é mais fácil ou mais difícil do que a Libertadores de 2013? Mas tá louco, essa Libertadores é a mais legítima que tem na história do Grêmio.
se passar por 4 argentinos na sequência, não vai ter nenhum cretino. E 4 argentinos campeões. 3 o campeões Independiente, que é o maior campeonato. campeão de Libertadores. Não, Independiente não, Estudiantes. Não, O Grêmio não passou pelo Independiente. não, o Independiente Não. não é o Independiente o maior Grêmio número foi de na Libertadores. Recopa, mas foi Recopa. Não, eu digo o Ah, se Independiente é vira o maior pegar- número de Sim, é o títulos da Independiente, Libertadores. Sim. Não, mas estou dizendo no enfrentamento. Ah, né? no enfrentamento. Não sei, pode dar Independiente ainda. Sim. Lá na semifinal. Mas de 4 argentinos, um só não é de Libertadores. O Racing já. Mas o Racing, agora acho que já deu os dois, né? Já foi. Né? Vai dar River. Então aí vai dar 3, no mínimo campeões. 3. Agora, Estudiantes foi, que é tetra. Tucumã, River ou Independiente. O Independiente passou pelo Santos. Né? E o River. Não, já foi o Racing. Sim, o já foi. River ganhou 3-0. É, já. Racing Independiente é campeão. E na final pode ser o Boca. Não, Se não for o Boca, é o Palmeiras. O que também é campeão. Palmeiras também. o River, né? River ou Independiente. E na final E pode a ser o final Boca. pode ser o Boca. Boca ou Palmeiras. O que eu quero dizer é a conquista mais legítima que tem. Antigamente tinha menos jogos, né? Tinha que passar a primeira fase, a segunda fase já Era mais curto, né? mais curto. Era É mais porque eram curto. só Era difícil campeão jogar e com vice. tudo meio com a limonada, aquela envenenada e tal, e mais arbitragem, mais pauleira e tudo. Então, era complicado ganhar a Libertadores. Mas estou dizendo, agora é um caminho enorme, né? Tem que ganhar de 4 argentinos, ó. Não, tá, esse ano tá bem parelho, assim. Mas valoriza, né, Rec? Por isso que o torcedor gremista, eu concordo também contigo, que o torcedor gremista, ele vê ali uma competição com muito mais retorno, até para o próprio clube, né? Sim. Né? Pegar A o Real de possibilidade novo. de pegar o Real e deixa o clube em evidência. Depois da Grêmio e Mazembe, hein? Deixa o clube em evidência. O clube fica a marca Grêmio fica bem valorizada. Então, Você é bom. gostaria de ser o vingador dos Pampas, pegar o Mazembe numa semifinal? Gostaria. Mas dar-lhe uma chapuletada, mas na semifinal, né? Mas é. Não deixar uma semifinal. Não dá pra deixar chegar. Não dá pra deixar. Não, mas Tem que matar pequenininho ainda. Não, mas o Mazembe na final não tem hipótese. Ah, não. É matar ou Pelo morrer. sorteio agora. Agora tu imagina se não dá, acabou aquela corneta daí, né? Do Mazembe. Né? Não, Acabou. é que 14 nem a de história dezembro, da 14 de dezembro Não, mas é aí- Mazembe Day. Né? Não. Sabe que a pior coincidência do destino é filha da mãe com o Internacional. O primeiro título brasileiro foi 14 de dezembro. Inter e Mazembe, 14 de dezembro. Mas aí, Rec, É uma marca, né? considerando, Pra cima e pra baixo. considerando a importância que Dom nós Elias damos, Figueiredo e que diabo, né? Nos mesmo dia, extremos. considerando a importância que nós damos aqui na aldeia para a Recopa, que é disputada em fevereiro, e especialmente para o Gauchão, porque o Grêmio forçou esse ano a preparação para jogar o Gauchão, é melhor não chegar no Mundial. Chegar no Mundial vai atrapalhar a pré-temporada do ano que vem de novo. É melhor não jogar. Não. Esse ano atrapalha mais, esse ano o Mundial termina dia 22 de dezembro. É, O mas time vai começar a treinar dia 22 de janeiro, vai jogar quando? Aí eu já Vai não jogar sei. em março. Eu já não sei se está pronta a tabela do Gauchão. Porque eu não sei nem se não tem eleição É em na federação. novembro. Não, é em novembro que define a tabela. De repente muda tudo que tem aí, né? As programações, né? Então, eu acho que tem que privilegiar o clube que galga um título maior. Professor Enio tem que, uma- né, uma- tem que dar essa condição. Senão tu não pode evoluir nunca, né? O professor Enio tem tem que uma ficar- solução. Uma solução que é definitiva. Chegou no Mundial, já pode entrar na segunda etapa do Campeonato Gaúcho. Só tem um problema nessa sugestão do professor, que é boa. Tecnicamente ela é boa. É 7 ou 8 classificados daí, né? O Gauchão. Não, mas tem um problema grave. A TV vai passar o quê? Porque a TV não pode passar todos os jogos só de um. Se o Inter chega no Mundial, ela não vai passar a primeira fase toda do Grêmio. Não, mas daí passa. E aí ela vai, ela vai querer pagar o Grêmio os 15 milhões que tem que Bom, mas pagar. aí, e não aí tem é o esse seguinte, jogo. aí está escrito antes. O que é acertado tem que tá- não é caro. mas tem que tá escrito- Acertou não é caro, porque a TV vai torcer contra o time. Mas Sim, tem, né? mas Vai mas tem torcer para que não chegue. tem que Compensação- combinar antes de vender os direitos do campeonato também, né? Mas é questão de valorização. Mesmo porque quando uma equipe passa numa competição ou entra numa competição, o Grêmio está na Libertadores o ano passado, o Internacional não estava, bom, vai passar os jogos da equipe que está jogando. E, por Não exemplo, tem- não no, tem ano que qualquer vem, problema. no ano que vem o Internacional vai ter 3 competições também.
Sim. E o Inter pode ter pré-Libertadores. Pode ser o mesmo pepino ou pior do que o Grêmio. E o Grêmio também pode ter pré-Libertadores e ficar em quinto. Então, o pepino já está desenhado. Ou é com Mundial ou é sem Mundial. Então, mas onde é é que tu que- tem que programar? É na tua aldeia, na tabela do gauchão. Aí tu já tem que fazer uma programação inteligente. Não pegar aí, não, a nossa é assim. Não, como a nossa é assim? Hoje tu tem que concatenar as competições para poder Não, mas ter o é que- melhor das é que- equipes. O time do Grêmio foi fiasquento esse ano, esse time B, C do Grêmio. Senão não tem esse problema. porque botaram Classificam você. 8 de 12, ó. Para um pouquinho. Mas, Aqui, Rec- da Portuguesa de Lagoa Mas por Vermelha, quê? daqui a pouco briga a mas classificar. por quê, Rec? Não, força. Mas por quê? Que entrou com a equipe do menino. Entrou com os guris. Não, mas E aquele na time resta- de guri tem obrigação de fazer não, melhor do que fez. Sim, mas a obrigação é uma coisa. Eles não estão ali ainda no limite Não, de quer ver? Eu de vou dar- competição. Raul, vamos lembrar como é que foi o Gauchão. O Grêmio estava ganhando da Avenida. Os caras fizeram 3-2 no final. O Os Grêmio está acréscimos. dando show no Caxias. O Caxias mete 5-3. É guri. Né? Guri. Eles entram a 1000, faz o resultado e depois não segura. Tu acha É que- inexperiência. É aquilo que estava anunciando aqui o Júlio Lemos. Foreman, ejaculação precoce. Guri é isso. Olha aqui, ó, não vamos longe. Quando os ex-atletas do Grêmio, os veteranos vão jogar no interior, tu pega guri de 20 anos para enfrentar. Mas equipes novas. Primeiro tempo é 3-0 e tal. Até os velhos começar a embalar e começar a correr. Só que no segundo vem a experiência. Só nos atalhos, bom, vira o jogo, ganha o jogo. Ganha. Normalmente o resultado é de Avenida, vitória. Leva O Avenida pipoca. agora meteu Sempre 3. no segundo tempo. O Avenida agora meteu 3-0 no time do Grêmio, nessa copinha. E o técnico não é mais o... Como é que é o... César Bueno. César Bueno. Mas o time dos veteranos aí leva o pipoca, nosso cinegrafista, que não vai ter esse problema. Joga mais que o Falcão. É, segundo ele próprio. Segundo ele vai alto marketing. Uma autoavaliação. O maior injustiçado da história do futebol gaúcho é o Pipoca. Diz ele que não é melhor do que o Pipoca, é mais ou menos taco a taco. Parelho. Não é? Não tem? Ele ensinou um pouco pro Paulo Roberto, né? Nem pro Falcão, pro Paulo Roberto. Sabe que tinha um sobrinho meu que era uma balaca, disse que jogava muito e tal. E jogava bem mesmo, meio redondinho, né? Fabrício deve estar nos assistindo. Fabrício Marçal Fisch. E aí começou a se balaquear, que jogava um dia, me irritei com ele. Tá bom, Paulo Roberto. Eu disse, por que Paulo Roberto? Não, Paulo Roberto Falcão, do jeito que tu joga na América, deve jogar mais do que o Falcão, porque não é possível. Aí o apelido dele até hoje, Paulo Roberto. Os caras chamam de Paulo Roberto. Não é possível. O cara jogar. Não, jogo isso, domínio, jogo de cabeça erguida, distribuo o jogo, pifo todo Bom no mundo. desarme, passe preciso, Paulo Roberto. conclusão. Nota 3. Só teve azar, né? Não teve sorte, né? Não teve, Não teve a Só sorte. faltou o que QI. A minha não irmã teve mais a velha sorte. sempre diz que eu fiz uma injustiça com o meu sobrinho, que tinha que ter dado uma chance. Hein, tu- Formado em Grêmio e Inter. Ô, tu lembra dos jornais antigos? Tinham vários, tinha uns 3 aqui na capital. Os mais antigos, não vamos citar papel nomes não era aqui. tão caro. Aí tinha a avaliação do jogador, né? A nota, né? O mais engraçado entre os jogadores, inclusive, era o seguinte: fulano foi muito bem no desarme, bem no avanço ao ataque, bem não sei o quê, nota 3. Aí daqui a pouco, fulano falhou na marcação, não sei o quê, nota 8. Pô, daí tu nunca entendia, vem cá, mas quando é que a aí, nota sabe? combina com a atuação? Jogar, sabe o que é isso? Isso é trauma do Raul. O Raul já pegava o jornal tremendo, para ver quanto é que tinham dado Qual de era a nota nota? para ele. Raul, em que edição que te deram nota 13 e te disseram que tu é bom do desarme? Sim, várias. Várias. Melhor do jogo, não sei o que, nota 3, 4. Pô, Que azedume. O cara devia ter brigado com a mulher, ter tomado um estrago, pode ressaca. E vai dizer, agora eu vou para a redação. 3, vou dar 3, não gosto desse cara. exatamente. Tinha isso. Agora, depois pararam com essa mania de querer dar número para os jogadores. Da É um nota. conceito escrito e deixa que o público deixa que- conclua. Mas Mas eu acho que ainda tem nota. Tem. Tem. Em alguns momentos tem. eu não tenho alguns- visto mais. É que eu também não. Eu tô mais moderno, só vou pro. Não olha mais jornal impresso, Eu né? não olho mais impresso, só olha mais olho impresso. eletrônico aí, só as redes sociais. Eu Só ainda faço sou que velho, nem- ainda leio o jornal de manhã. Faz que nem o Ivan Alberto. Ele tá nos assistindo em uma TV, mas não é pelos canais tradicionais da Ubra. Ele colocou no Chromecast, acessou o Facebook e assiste no Facebook. Olha aí,
Isso é modernidade, tecnologia, né? Chromecast aí eu joguei a toalha. Internacional enfrenta o Flamengo amanhã, 9h45 no Beira-Rio. Uma vitória, combinada com derrota do São Paulo, coloca o Colorado pela primeira vez na liderança da competição. Moledo retorna de suspensão, Jonathan Alves deve ser mantido na equipe titular. Volante Richelli acertou permanência por empréstimo até dezembro de 2019 e precisa ter seu nome publicado no BID ainda hoje para ser inscrito no Campeonato Brasileiro. O Sport Recife, pelo que se noticiou hoje a reportagem lá da Rádio Grenal, vai seguir pagando até que o Richelli estreie com a camisa colorada. Foi um pedido do jogador para aqui permanecer. O jogador está se recuperando e tal, sentiu firmeza no tratamento, com certeza, né? E lá deve estar um pandemônio, né? Sport Recife caindo para a segunda divisão, vão se preocupar com um jogador que não vai atuar, né? Sim. Ou que tem dificuldades. No Grêmio, Tricolor enfrenta o Santos na quinta-feira, 19 horas, no Pacaembu. A equipe tem 4 desfalques já confirmados, mas vai poupar mais gente. Em princípio, o Léo Moura também deve ser preservado. Everton e Kahneman convocados. Cortez suspenso e o Maicon com desconforto muscular. Inclusive, a dúvida para o Grenal do próximo domingo, mas como ele saiu há 20 minutos para não estourar contra o Botafogo, é de acreditar que ele vai jogar o Grenal até com naturalidade. Atuou apenas o Léo Moura, pode ser o quinto desfalque, como eu destaquei. O jogador atuou os 90 minutos nas 2 últimas partidas e pode ser preservado. Diga, Maurício. E falando no clássico Grenal, que o Michael é dúvida, Grenal 417 com a arbitragem de Péricles Bassols Cortez. O REC é uma brincadeira. Tinha certeza que ia ser esse cara. O Internacional tem que se Mas é cuidar aí sorteio. o Internacional tem que se cuidar com o Ministério Público aí, que ele tá com vários. Tá com Eu achei que ia dar Rafael Claus, aliás, eu errei. Diga. ele tá com uma folha pagando pessoas que não trabalham aí, né? Já tem uns 2 ou 3. Mas acho que aí não tem problema. O problema é trabalhar e não receber. Não, fica que nem Brasília lá, né? Os funcionários fantasma, né? Eles não trabalham, recebem. Tá, mas tu tem que cuidar com quem? O Internacional tem que cuidar, já tá com o Guerreiro, com o Richelli. Não, e aí entra uma não, folha. o Profute preocupar. Aí sim. Achei que o Ministério do Trabalho não, mas Profute Não, sim. tá falando de brincadeira, né? Não, mas o Profute sim. Mas sabe que o Profute se preocupa com isso, né? Claro. O Profute cobra maior arrecadação, tem muito a ver esse aumento de 25% das mensalidades com a necessidade de arrecadar mais dinheiro para aplacar o déficit e o comprometimento que os dirigentes fizeram com o Profute. Tanto é que o Inter dividiu um pouco o débito com o PERT e o Profute para poder começar a liquidar algumas faturas, porque o Internacional está devendo bastante, né? Dos 14 primeiros da tabela, o Internacional enfrenta apenas o Corinthians fora de casa a partir de agora. Grêmio, por sua vez, dos 14 primeiros da tabela, enfrenta somente o Corinthians e o Bahia em casa a partir de agora. O que significa isso? Nada. Tem que jogar bem e ganhar os seus jogos, porque às vezes pega os mais fáceis aqui e não consegue desempenhar. Juventude, 15º contra o Criciúma, 16º. Hoje, 8h30 da noite, é briga de foice no escuro. Para não ficar entre os rebaixados. Juventude não vence há 7 jogos, nos últimos 7 confrontos, 3 derrotas e 4 empates, 3 gols marcados e 8 sofridos. E jogam também às 9h30 da noite, aí é pior ainda a situação. Sampaio Corrêa, 19º contra o Brasil de Pelotas, 18º. Aí não é nem briga de foice no escuro, é briga do gritedo já, né? Salve-se quem puder, 9h30 da noite. É um jogo bom pro cara assistir, né? O 19º contra o 18º, né? Isso, o cara tá brigado O cara tem raiva da vida. Isso aí é pro cara desmarcar todos os compromissos de hoje de O noite. cara tá brigado com a mulher querendo fazer amor, e o cara diz, não, tem que assistir Sampaio Corrêa, o Brasil de Pelotas, a mulher diz, não, te larguei. Não, isso aí não é compromisso, isso aí é tá com raiva da mulher. Coitado de quem trabalha, por exemplo, no site oficial dos clubes, que é obrigado a assistir para fazer matéria dos jogos. Verdade. Mas são 2 clubes com grande torcida, a gente tem que respeitar, a gente fase, brinca, tá? né, mas tá feia a coisa. Brasil de Pelotas não vence há 5 jogos, nos últimos 5 confrontos, 4 empates e 1 derrota. 3 gols marcados e 4 gols sofridos. Só para saber dos tais 14 que a gente mencionou, que o Grêmio pega 2 em casa e 12 fora, mas não tem como 12 fora. Tem alguma coisa errada nisso aqui. Peraí.
É que alguns já enfrentou, então. Deve ser essa a explicação. Bom, vamos lá, os 14 primeiros, então. São Paulo, Internacional, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Atlético, Cruzeiro, Corinthians, Atlético Paranaense, Santos, Fluminense, América Mineiro, Vitória e Bahia. Bom, daí a briga só para não cair. 15º é o Botafogo, 16º é o Vasco da Gama, 17º é o Sport Recife, 18º Chapecoense, será que vai a Chapecoense? 19º Ceará e 20º Paraná. Já voltamos. Estamos de volta, faltando 2 minutos para as 2 da tarde. Nós vamos até as 2h10. O programa começa às 1h25. Nesse período pré-eleitoral, quer dizer, durante o período eleitoral, nós temos esse horário alternativo da 1h25. O horário da noite continua igual, das 19 às 20h30. O Rafa Souza. Fala pra mim. Grenal. O que significa neste momento na vida do Grêmio? Do Grêmio. É do Grêmio e do Inter, né? Do Grêmio e do Inter. O Internacional para o Inter. Eu falo mais do Grêmio porque o Grêmio tem essa concorrência com a Libertadores da América, né? Mas não é tão próximo, né? A gente tem que saber o que passa na cabeça do Renato também, né? Com relação à escalação de time e poupar jogadores. Mas eu acredito que o Grêmio tem que, se quiser ainda almejar alguma coisa de maior, na verdade, na competição, tem que jogar o Grenal para vencer, né? Não tem outro resultado pro Grêmio. Vocês esperam um Inter fechado, porque o Inter 90% das vezes joga assim, já criou até o hábito de jogar fechado, organizadinho, bonitinho, vai bem no ataque, sai organizado e tal. Ou vocês acham que por jogar em casa, com mais de 40 mil torcedores, o Inter vai ter que se abrir? O Inter tem que ser cauteloso, porque é o que está dando certo, né, Raul? Não, então, eu concordo. Mas é a pressão da torcida, né? A torcida vai querer ver o time buscando o resultado. Só que enfrentar o Grêmio, agora vou fazer uma avaliação mais neutra, sem qualquer tendência aqui de time. A característica do Grêmio é de dominar a bola, meio campo, e colocar o adversário no seu campo. Se o Inter não tomar os cuidados necessários, até em relação ao que fez o Inter melhorar muito no Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, foi aquele Grenal que o Odair teve uma ideia de humildade, retrancou o time, fechou, tirou seus atacantes, botou para marcar, e a partir dali ele evoluiu. Então, eu tenho certeza que ele não vai enfrentar o Grêmio indo para frente, mesmo que, como tu disse, tu já matou. 90% da característica do Internacional é um sistema de defesa bem organizado, né, com marcação, e depois que organiza isso, ele começa a sair, como fez contra o Cruzeiro. E aí eu não sei se no Grenal o Fabiano não reassume a lateral direito. Eu acho que por não. ser mais marcador. Eu acho que não. Só que a qualidade do outro é muito maior. Mas o Zeca ainda não está De 100%. passe. Não, tudo bem, aí é uma questão física. Mas a qualidade do Zeca Ele pode ser bem poupado maior. agora contra o Flamengo, mas o Internacional até carece de uma saída pelo lado, porque o Inter tem 3 marcadores, né? Exatamente, aí é o Zeca. O Patrick não está bem, não pode daqui a pouco o Zeca jogar no meio na vaga dele? Não, tá louco? Tirar o Patrick do time? Não está bem? Muito bem, estamos de volta aqui. Estou conversando com o amigo Roger para armar alguma coisa aí para a sequência, né? Mas teremos antes do Clássico Grenal, a gente fala muito em Grenal, né? 2 grandes jogos. O Grêmio fora de casa contra o Santos, mesmo jogando com um time misto, e o Internacional com jogadores com cartão amarelo, como Iago e Edenilson, que são 2 jogadores titulares neste momento. O Wendel a gente nem mais lembra que existe, que é o lateral esquerdo reserva. Então o Iago seria um desfalque bem significativo para o Internacional. E o Edenilson, o Inter não acredita nos seus reservas, né? Tanto é que não escala o Gabriel Dias e o alemão, o Charles. Né? E por isso ficou, mesmo com ele baleado, com o Richelli. Se o Inter perder um desses jogadores, aí pode ser que o Zeca vá para o meio com o Fabiano. Ou para a esquerda, até. Ou até para a Ou esquerda. até para a esquerda com o Fabiano na direita. Se alguém tomar o terceiro amarelo, o Fabiano entra na vaga desse jogador. É bem provável.
Raul, em termos de contratação, você contrataria um substituto para o Jailson ou apostaria nos meninos? Olha, a contratação ela depende sempre do mercado, né? Não tem jogador disponível, e o exemplo até está aqui do lado, o Internacional está renovando praticamente o contrato com um jogador que já está ali em recuperação médica, né? Por quê? Porque ele sabe que vai ter dificuldade de encontrar no mercado e os da base, nesse momento, não estão repondo ainda como se espera. E assim o Grêmio. Então, o paralelo que a gente faz é esse. O Grêmio da mesma forma. Ele tem o Mateuzinho, que está pedindo passagem, tem que saber as condições do Michel para ver se pode já prontamente jogar. Né? Se não puder, bom, vai no mercado, tenta achar alguém que... Se fala de grande dinheiro que o Grêmio vai arrecadar no futuro, é o TT esse. Que o Tite chamou e não foi de graça. Chamou para fazer a apresentação, participar junto agora. O sparring, né? Para participar dos treinamentos, completar treinamento. É um projeto da CBF. Mas esse é o goleiro, é o do... Esse é o goleiro, o do Flamengo. Isso. Mas o TT também é visando a Olimpíada, não vai também, atrás. claro. Tem um grupo... Qual a idade dele? 18. Não, mas eu acho interessante isso, que as equipes de Grêmio Internacional... Fazem permanentemente. Elas fazem permanentemente, para treinar com a equipe, fazer treinamentos mais na linha coletivo, né? Eles chamam os garotos para já interagir, ter a experiência, o dia que subir não se assustar, né, com os profissionais. Só quando a gente fala em contratação, que é bom deixar claro, contratação de jogadores é até hoje o prazo. Só que assim, contratação de jogadores que estão no exterior, já acabou o prazo. São jogadores que estão no Brasil e para poder jogar o Campeonato Brasileiro da Série A, não pode ter disputado 7 jogos na Série A. Será que o Grêmio não vai surpreender e não vai anunciar um meio-campista hoje? Sei. Como o Grêmio quer jogar Libertadores, ele até pode contratar algum jogador que já cumpriu 7 jogos na Série A, não poderá jogar o Brasileiro, mas pode jogar Libertadores. Cícero, o ano passado. Por exemplo. Bom, Rafa Souza, o que você faria? Contrataria, não contrataria, investiria nos meninos? Eu acho que agora o grupo do Grêmio, ele tá tanto do Grêmio quanto do Internacional, né? A gente já está praticamente findando o ano aí, né? Já entramos no mês de setembro, então estamos na reta final aí das competições. Eu acho que tanto o Grêmio quanto o Internacional tem condições de manter assim até o final. Tem grupos bons, tem grupos competitivos. E eu acredito que vão conseguir chegar ainda, se não ao título, com vaga garantida na Libertadores, tanto o Grêmio quanto o Internacional. E o Grêmio também vai conseguir fazer uma campanha boa na Libertadores. E com esse plantel que tem hoje, não tem necessidade de trazer mais alguém. Vai trazer, que nem ele falou, vai trazer da onde? Quem é que não jogou ainda 7 partidas, né? Que teria condições de E da Série B, para pegar reforço... Fortaleza é o líder da Série B. A Série B está num nível muito fraco esse ano. Fortaleza é o líder, o CSA se mantém em segunda, ó. Sim. O Goiás e o Avaí fazem isso aqui toda hora. Sim. Né? Paysandu está lá embaixo. Tá difícil. Tá complicado. Faltou a pergunta do técnico retranqueiro pro Rafa. O técnico retranqueiro para passar a régua no programa. Olha, eu felizmente joguei numa época que o time grande tinha a obrigação de ganhar, como está hoje, né? Voltou a isso. Então, as equipes que buscam o resultado, obviamente que a chance maior é de obter o resultado, é a vitória, né? E a retranca, ela hoje até voltou aí, Copa do Mundo a gente viu, aqui no Brasileiro, o próprio Internacional joga um pouquinho mais defensivo que as outras equipes, mas as equipes que procuram o jogo têm vantagem. Então eu joguei numa época que também tinha isso, de buscar o jogo, a vitória a todo momento. Então, poucos técnicos assim tinham característica de retranca, e exceto um aí, que é o Candinho, que era o mais retranqueiro deles, botava... Não vamos dar um apelido 3, 4 jogadores no meio campo. Hã? Não, vamos dar um apelido. Eu não sei o apelido não, do depois eu te conto. Bom. Ele está se coçando para dar o apelido? Ele. Não, mas não, pelo menos não passou por mim esse apelido. Então era o técnico assim, que tu podia dizer que era o mais retranqueiro deles. O resto era jogar para ganhar, jogar para vencer, jogava com os 2 laterais chegando, jogava com 2 extremas abertos, para não falar ponta, né? Que senão vão dizer e teria como jogar assim hoje? Sem dúvida.
como tu diz assim... Jogar mais pra frente. Claro que sim, diz que sim. O Grêmio joga assim. O Grêmio joga assim. que Ele sim. tem uma boa estrutura defensiva. O Grêmio com aqueles 2 zagueiros ali que tem um baita num goleiro, pode jogar atacando, que tem segurança lá atrás. Né? Os laterais do Grêmio, o Léo Moura passa toda hora. Apesar da idade, ele consegue Cortez chegar. também. O Bruno Cortez chega toda hora na linha de fundo. Então tu vê a característica, é de atacar. É de todo momento, tanto que coloca os adversários no campo deles. Né? O Grêmio tem essa característica. E quando muda, perde pro Flamengo no último minuto. O Flamengo já jogou assim em determinadas épocas. O Cruzeiro já não joga assim. O Cruzeiro joga mais estilo internacional. Um pouquinho mais Por no isso seu dá 0 a 0. campo de defesa. Joga no dá estilo, 0 a 0. no estilo do Corinthians ano passado. Palmeiras também O joga. Corinthians é um esquema defensivo, só que tinha um baita de um centroavante no ano passado, que era o Jô, né, goleador. Chegava com o Jadson, chegava com o lateral que foi para a seleção. Com o Arana. Né, com o Arana, lateral esquerdo que chegava. Então, quer dizer, é defensivo. O outro da seleção é o Fagner. Internacional, né? Vamos elogiar o Internacional. Também. Ele parece ser defensivo porque ele faz uma marcação no seu campo. Mas ele chega com vários jogadores, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, tem qualidade de chegada. Então, agora aquele esquema retranqueiro, sim, aquele é graças a Deus que por enquanto não temos muito aí. Não tem mais por uma bola. Isso aí já foi. Só confirma o árbitro aí, Maurício. Péricles Bassols no Clássico Grenal vai ser o árbitro da partida. Eu O acho primeiro bom Grenal que ele apita. Péricles Bassols Cortez. Isso, ele foi árbitro FIFA durante um bom período, apitou eliminatórias de Copa, tem alguns jogos na carreira, mas nunca um Grenal. Valeu, obrigado Maurício, obrigado Rafa. Valeu. Obrigado Raul. Segundo o Raul, foi o maior ala da década de 80. Né? Segundo os números, né? Os números Sabe compostos. quem é que foi o segundo maior goleador da história, lá no lateral do Grêmio? Tá aqui na tua presença. Bom, com essa, até às 19 horas. Até às 19.